Fala pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam bem-vindos ao mundo dos caçadores. Finalmente o tipo de aura inata de Jim Freaks revelado. Olha, isso aqui é só pra chamar sua atenção, tá? Eu não prometo nada nesse vídeo. O tipo de aura de alguns personagens do mundo de Yu Yu Hakusho e também como a Morena Prude descobre que uma pessoa é especialista. Que capacidade é essa? Tudo isso e muito mais no Hunter Responde de hoje. Lembrando aí que se você quiser mandar a sua pergunta para ela poder aparecer aqui no canal, ser respondida em vídeo, utilize a hashtag HunterResponde. E é claro, não esqueça de me seguir lá no Instagram e também fazer parte da nossa comunidade, do nosso servidor lá no Discord, a Associação Hunter. Os links estão aí na descrição do vídeo, então só bora para o primeiro Hunter Responde do ano de 2025. Espero que tenha coisas boas aqui. A primeira pergunta de hoje foi enviada pelo Thiago Ferreira Santos. Tenho uma pergunta. Foi dito no mangá que caso um manipulador seja manipulado, um meio dele conseguir sair dessa condição seria manipulando a si mesmo. Como seria isso se o manipulado tem que obedecer o que o outro quer? Mesmo estando manipulado, teria o controle do próprio Nen para se manipular? Abraços. Bom, isso aí é uma maneira de você poder evitar de ser manipulado. Bom, assim, só chovendo molhado aqui. É o seguinte, por exemplo, se você tiver uma habilidade Nen que se manipula, você meio que está blindado contra isso, né? Até mesmo porque isso aqui é a regra de ouro da manipulação. Ganha quem chega primeiro. Se uma coisa está sendo manipulada primeiro por um outro manipulador, um segundo manipulador não consegue controlar essa mesma coisa. Agora, se o manipulador conseguir chegar primeiro, é checkmate. Então é basicamente sobre isso que se trata, entendeu? Então se o cara te manipular, não tem pra onde ir, cara. É por isso que a manipulação é muito roubada nesse quesito, né? Uma vez que tenha conseguido alcançar o requisito de ativação, cara, já era, é GG e um lado vai ganhar e o outro vai perder. É claro que conseguir manipular uma pessoa, no caso, manipular um outro usuário de Nen, não é uma tarefa muito fácil, né? Um detalhe bastante interessante sobre isso aqui, a gente vê na luta do Hisoka contra o Chrollo. Vemos que o Hisoka fica bastante preocupado quando o Chrollo utiliza a Black Voice, né? Porque ele sabe que se o Chrollo conseguisse espetar uma antena daquela ali, cara, era game over pra ele, ele iria perder. Essa pergunta foi enviada pelo Kafka Soares. Douglas, quais seriam as categorias de Nen de cada membro do grupo do Sensui de Yu Yu Hakusho? O Gourmet, o Sniper, o Game Master, o Seaman, o Doctor e o Gatekeeper. Cara, muito bom isso aqui, né? Bom, se eu for falar de Yu Yu Hakusho, né? Meu outro anime favorito é complicado. Isso aqui merecia até uma parte 3 do como seria de Yu Yu Hakusho, que inclusive, né? Eu fiz a parte 1, a parte 2, até merecia, mas eu preferi ir pra outro anime. Mas com certeza esses personagens aqui iriam aparecer por lá. Bom, vamos lá. O Makihara, que é o gourmet, ele tem basicamente a habilidade de se alimentar de uma pessoa e adquirir a habilidade dela. Isso porque o território dele tá dentro do estômago do cara, é uma loucura isso aqui. Então basicamente seria uma habilidade de especialização, né? A condição tá aí, conseguir se alimentar de uma outra pessoa, literalmente, né? Comer essa pessoa. E assim ganhar a sua habilidade, então uma habilidade de especialização. O Hagiri, que é o Sniper, ele seria ou um emissor ou um manipulador. Ele consegue colocar energias em pequenos projéteis e disparar contra as pessoas. Isso aqui poderia ser emissão, mas também daria para fazer até com reforço isso aqui. Mas pela distância, né? Emissão seria a melhor opção aqui. Ele tem uma habilidade que consegue colocar miras nessas pessoas e consegue até mandar um caminhão em direção a elas. Isso aqui é claramente manipulação, né? Essa mescla de manipulação e de emissão. Por isso que eu tô falando que ele poderia ser de um ou de outro. Mas pela personalidade que ele demonstra no anime, eu acho que ele se encaixaria muito melhor como um manipulador. Porém, transitando, né? Entre a habilidade de manipulação e de emissão, isso quando não são as duas ao mesmo tempo. O Amanuma, que é o Game Master, seria uma habilidade de materialização, tá? Embora eu me recordo que no mangá essa habilidade ela funciona diferente do que foi mostrado no anime, tá? No anime talvez tivesse até um pouquinho de especialização. Cara, eu tô falando aqui muito superficial, talvez não, tá? Mas acho que materialização se encaixaria melhor aqui pra ele. O Kamiya, que é o Doctor, ele faz controle bioquímico do corpo. Cara, isso aqui já é bastante complexo, porque na minha cabeça eu sou do tipo que não defende isso com manipulação. Mas se fosse encaixar no mundo de Hunter x Hunter, talvez fosse o melhor grupo
pra tentar responder isso aqui. Mas talvez com materialização também. É porque, cara, são questões internas do corpo, tá? Tem muita gente que defende nessa questão de metabolismo, acelerar o metabolismo, melhorar o metabolismo, essas coisas de biofísica do corpo, bioquímica e tal. Cara, a gente não tem Hunter x Hunter. Eu não acho que manipulação faz isso, sinceramente. Eu acho que manipulação faz o que ela tá lá estritamente descrita, mas poderia ser ali um caminho com manipulação. Já a habilidade que o Doctor utiliza para fazer ali a mão dele, basicamente uma lâmina, isso aqui poderia se encaixar tranquilamente em transmutação. O Itsuki, o Gatekeeper, é muito complicado, né? Porque ele é um yokai, assim, de uma categoria bastante especial e peculiar. Se a gente fosse pegar a habilidade dele ali de cara, você já poderia classificar ela como emissão, com certeza. Porém, o cara pode viajar durante as dimensões, cara. Aí ficou loucura isso aqui. Mas se a gente botasse essa habilidade de uma forma mais reduzida, seria a emissão. Embora ele tenha aquela criatura que eu não estou lembrando o nome agora, que ela serve também como uma espécie de dimensão à parte ali e tudo mais. Poderia ser feito com materialização, mesclando com emissão e tudo mais. Mas se eu tivesse que dar uma categoria para ele, seria o mais encaixado a emissão mesmo. Embora, para ficar bem melhor isso aqui e não ficar aquela questão, né, que todo mundo vai falar assim, pô, mas é o cara emissor com habilidade de materialização, ele poderia ser um manipulador utilizando habilidades de emissão e materialização. Ficaria até bem melhor encaixado com esse personagem. Essa pergunta foi enviada pelo Lucas Lima. Você acha que a explicação sobre a categoria de especialização no capítulo 408 pode ter entregado o tipo inato de aura do Jin, já que ele tem facilidade em copiar Hatsus pelo qual ele foi atingido de forma bastante rápida? Parabéns pelo seu trabalho incrível. Muito obrigado pelas palavras, meu querido Lucas. Tamo junto, irmão. Cara, eu não acho que seja isso, não. Eu não acho que ele seja da especialização. Porque o Jin, ele consegue replicar ataques físicos que foram direcionados a ele, né? Que ele recebe, ele tem que receber o ataque para ele poder meio que mimetizar aquilo ali, imitar a parada ali. Na tradução americana, isso aqui ficou descrito como Strike Type Attack. Na tradução do mangá BR aqui oficial, ficou como ataque de impacto. Na tradução da net, a galera botou como golpe de ataque. Bom, qual é a minha conclusão? Foi essa que eu falei aqui alguns segundos atrás para vocês. Eu acho que são ataques físicos diretos que o Jin recebe. E outra, ele fala que isso aqui é apenas uma habilidade simples, não tem nada a ver com o Nen dele, com habilidades Nen. É uma coisa que ele desenvolveu ali. Não vou dizer que é um talento natural, mas é uma habilidade básica. É assim que ele meio que leva aquilo ali. Tanto que o Pariston, né, meio que se assusta, ele fala, mas não é nada demais. Então ele conseguiria replicar uma Band Gun da vida? Não, ele não iria conseguir. Entretanto, ele iria conseguir replicar, com certeza, na minha concepção, um Junkengu, um Reaper Cyclotron do Finks, por exemplo, que são ataques diretos, mas envolvem Nen. Essa pergunta aqui foi enviada pelo Juninho Toco 9988. O que acontece se um usuário de Nen pós-morte morre e ressuscita novamente? O Nen ficaria mais forte? Sinceramente aqui pra vocês, em um passado não muito distante, eu tinha um pouco dessa concepção, né? Eu tava levando bastante ali ao pé da letra a questão do o Nen que se intensifica após a morte. Mas qual é a resposta? Não, ele não fica mais forte. Por exemplo, no caso do Hisoka que morreu, né? Esse Nen se intensificou após ele morrer. Isso por conta da sua forte força de vontade, né? O seu desejo de não morrer. Então o Nen se intensificou após ele morrer e permitiu que ele conseguisse retornar da morte. Mas isso não faz dele, Hisoka, mais forte de forma alguma. Ele continua basicamente a mesma pessoa. O mesmo vale para Camila, que tem uma habilidade Nen que funciona totalmente em cima do Nen pós-morte, né? Ela precisa morrer, que é a condição, e para depois ela meio que retirar a vida da pessoa que está envolvida. Bom, se eu dei spoiler pra alguém aí, me desculpa, tá? Mas acho que todo mundo já leu e já viram recapitulando, né? Eu vou assumir isso. Pitou é um bom exemplo pra gente poder falar aqui de Nen que se intensifica após a morte. A habilidade Tepiscora se ativou automaticamente por conta dessa forte devoção que o guarda real tinha em relação ao rei Meruem. Né? Sabia que o Gon era um grande perigo e por conta dessa forte devoção, dessa determinação, retornou. O Nen se intensificou e permitiu esse retorno. Mas ali, como já era um corpo sem vida, provavelmente após conseguir concluir
né, o seu objetivo, que era acabar com o Gon, provavelmente o corpo ia cair ali sem vida. Então é basicamente isso. Eu tenho um vídeo aqui de Nen pós-morte. Infelizmente nesse vídeo eu ainda tinha essa concepção de achar que poderia se tornar mais forte de fato ali, o entendimento ao pé da letra. Mas é só esse detalhe nesse vídeo de Nen pós-morte que tem aqui no canal, que eu não sei se eu faço um novo e atualizo, porque na minha concepção desse vídeo acho que só a canelada que tem nesse vídeo é isso. Mas se você não viu, eu vou tentar me lembrar e deixar nos cards aqui, caso você queira ver. Próxima pergunta foi enviada pelo Brainwinter 4019. Sabemos que houveram expedições ao continente sombrio registradas pelo antigo V5, atual V6. Em todas elas tivemos pelo menos uma calamidade vindo de brinde com os sobreviventes. Entretanto, sabemos também que houveram expedições não registradas, clandestinas, podendo assim trazer outras coisas, essencialmente calamidades, mas que não foram registradas como tal. Sabemos também que as calamidades são controláveis, ou ao menos dá para conter. Não necessariamente saem por aí destruindo tudo e fazendo alarde. Apesar de terem poder para tal, podem muito bem se estabelecerem num canto e ficar por lá. Dito tudo isso, seria possível a Sonata das Trevas, um conjunto de partituras tão obscuro que só de ouvir tocar apenas uma das partes já cria um desastre permanente na pessoa, e quem toca morre, ser a calamidade do continente sombrio? E todos os caçadores ou usuários experientes de Nen que trouxeram morreram, deixando para trás a sonata e o mito de composta pelo próprio demônio. Ser uma interpretação de pessoas não relacionadas com Nen tentando interpretar tal objeto? E se a origem da sonata for simplesmente relacionada com o Nen, seria o item de materialização ou especialização? Talvez até mesmo algo conjurado por um ser ou criatura usando o Nen pós-morte? Você acredita que seria possível reverter a situação da Senritsu com o exorcismo de Nen? Ou mesmo com algo do tipo Ananika? Desculpa o textão. Olha, são muitas perguntas, eu vou tentar responder, eu não sei se eu vou pular alguma coisa. Se eu pular, desculpa, mas eu vou tentar responder tudo aqui. Então, sobre essa questão das viagens ao continente negro, né, as expedições, realmente foram somente 5 que obtiveram sucesso. As demais não tiveram retorno. Bom, pelo menos é o que é relatado. Eu sei que o Togashi poderia utilizar o argumento de que teve essa expedição que as pessoas retornaram e aí trouxe uma outra calamidade e aí não foi registrado e babá. Sinceramente, eu acho que isso ficaria bem ruim, entendeu? Até mesmo porque o que é difundido no mundo de Hunter x Hunter são 5 expedições com sucesso, 5 calamidades, e aí eles estão falando que podem trazer a 6ª, e eu acho que tá bom dessa forma. Sobre as calamidades serem controláveis, isso aqui é... cara... eu não posso chegar aqui e falar que você tá errado, mas eu não concordo muito com isso. Isso aqui não tá tão bem encaixado. Por quê? Segundo as tabelas de calamidade, e olha só, eu vou fazer um vídeo disso. Gente, me desculpa quem tá esperando isso há 500 anos, tá? Eu fiz o vídeo disso aqui 2 vezes e não gostei e apaguei. É por isso que ainda não veio pro canal, mas logo sai. Segundo a tabela de calamidades, qual é a orientação quando você encontrar com uma calamidade? Simplesmente se afastar e fugir. Ou seja, não confrontar, porque elas são um total mistério ainda e são muito poderosas, assim, muito destrutivas. O próprio Jin, lá no capítulo 343, que está explicando sobre as calamidades para o membro do Beyond Netero, ele fala sobre isso. Se você encontrar com uma calamidade, o melhor a se fazer é se afastar. E pô, tipo assim, o Jin, né, cara, que é um dos 5 melhores usuários de Nen segundo o Netero. Tá, tô vendendo peixe aqui pra caramba, mas é pra poder ter uma ideia. E uma correção, né, capítulo 343 não, é 344. Esse lance da sonata, muita gente atribui ao continente negro, né, muita coisa do mundo de Hunter x Hunter eu vejo as pessoas sempre atribuindo lá ao continente negro e tudo mais. Mas a verdade é que o mundo de Hunter x Hunter, o conhecido, já é bastante vasto e muito peculiar. Muito dessas coisas podem estar acontecendo no mundo que a gente, entre aspas, ali meio que conhece. Vê aí Kakin cheio de peculiaridades. Então poderia ser uma tribo aí desconhecida que criou a Sonata das Trevas, mas também pode ter vindo do continente negro, tá, gente? Eu não descarto não, porque eu acho que é plausível. E aí eu acho sim que a Sonata das Trevas tem uma ligação com o Nen, eu acho muito difícil não ter, mas eu acho que ela pode se encaixar mais no contexto, no mesmo contexto do Jarro de Kakin. O jarro cerimonial. Algo real, que foi feito um ritual e que adquiriu um forte poder para poder dar habilidades Nen, né? Conceder habilidades Nen. No caso, conceder bestas espirituais guardiãs
no processo de sucessão, né? Tem todo um esquema, né? Uma coisa aleatória, né? Qualquer um que vai ter isso. A diferença é que a Sonata das Trevas simplesmente mata as pessoas. E o porquê a gente ainda não sabe, mas com certeza deve ter, né, um porquê disso. Sobre a forma da Senritsu, bom, eu já adianto aqui, eu quero muito que ela consiga a forma dela verdadeira. Seria muito brabo se o Togashi fizesse isso. E sobre a forma dela, eu não acho que tenha a ver com o exorcismo de Nen, eu acho que não funcionaria. Embora a Nanika poderia reverter na minha concepção, eu acredito que sim. Até mesmo porque é o poder mais roubado do mundo de Hunter x Hunter, pode fazer qualquer coisa ali. Essa pergunta foi enviada pelo Igeilton Ferreira 2915. Se, por exemplo, acontecesse um sacrifício de umas 10 pessoas para criar uma espada que exorciza Nen, haveria um limite? Com uma condição muito difícil dessas, teria como criar uma forma de exorcizar Nen sem sofrer alguma condição para o usuário? Então, mano, tudo tem limite, né? Ainda mais em Hunter x Hunter, que bate bastante nessa tecla. Essa que é a verdade. O ponto que a gente tem é que quanto mais arriscado, mais poder você vai ter, né? É aquela balança, né? Aumenta aqui, aumenta ali. É basicamente assim. Se é mais tranquilo, condições mais tranquilas, condições mais complicadas, mais poder, é assim que funciona. Só que sacrifício sempre gera poder, né, galera? Essa que é a verdade. Isso aí é uma coisa que tá em diversas e diversas obras aí, sei lá, filmes, livros e por aí vai. Sempre gera poder e em Hunter x Hunter não é diferente. A gente vê isso em alguns momentos aí no mundo de Hunter x Hunter. No atual arco, o Nazubi fala que o navio baleia tá carregado de 200 mil sacrifícios, olha que doideira. Finks conversa a respeito do porquê, né? Ele se questiona do porquê dos membros da Rayleigh estarem matando civis à torto e à direito. E eles chegam à conclusão que isso provavelmente é um processo para poder adquirir poder, né? Sacrificar essas pessoas e tudo mais. Se a gente olhar direitinho, a habilidade contágio, o estudo do amor da Morena, ela basicamente funciona em cima de sacrifícios humanos, né? Os membros ali do time dela, da equipe dela, matam pessoas para poder adquirir poder. Uma pessoa normal, um nível. Um usuário de Nen, 10 níveis. Um príncipe de Kakin, são 50 níveis. Então fazer um sacrifício de uma quantidade de pessoas para poder fazer uma espada dessa daí, eu acho que daria. Só é difícil estipular dessa maneira. Não vai ter nenhum problema, né? Tipo assim, porque a gente vê que todo mundo que trabalha com exorcismo meio que tira aquela carga que tá na pessoa e meio que assume esse problema por um tempo. É basicamente assim, a gente viu isso com a Bengani, a gente viu isso com a Rina no Arco das Formigas Quimera também. É basicamente tirar um fardo de uma pessoa e assumir esse fardo durante um tempo ali com você, ou talvez pra sempre, né? Basicamente é temporário mesmo. Então fazer uma espada dessa daqui para retirar um Nen similar ao Toritaten, pra quem não lembra, né, é o Pot Clean, né? Depois que o Knuckle leva uma pessoa à falência, ele se transforma em Toritaten e obriga essa pessoa a ficar em estado de Zetsu durante 30 dias. Talvez uma espada dessa daqui poderia remover um Nen desse. Talvez a corrente do julgamento do Kurapika, acho que poderia ser uma boa também. A gente viu lá o Abengani, né, que fez a boa e safou o Crollo. Agora, se fosse algo tão problemático como o do Gon, eu acho que seria complicado. Talvez teria que colocar mais vidas de pessoas aí nesse sacrifício, né? E assim, habilidade de vilão essa, né? Embora a habilidade de exorcismo de Nen. Então talvez você esteja ajudando pessoas. Ou talvez não, né? Cobrando bastante dinheiro pra isso. As possibilidades são muitas. Próxima pergunta foi enviada pelo Cruzatomp. Douglas, até que nível uma restrição pode melhorar uma habilidade? Por exemplo, é possível eu colocar uma super restrição de algo como: se eu conseguir dar o peteleco na orelha esquerda de uma criança dia 29 de fevereiro de um ano ímpar, em um dia chuvoso, e o nome da criança começa com a letra D. Bom, espero que essa criança não seja eu. Se bem que, assim, eu sou uma criança, né, gente? Apenas 18 anos. Eu teria poder suficiente para destruir um continente? É um exemplo besta, mas só para dar um norte. Ou a melhoria da habilidade se restringe ao nível máximo de Nen da pessoa? Cara, as restrições, ela vem para, de repente, tirar uma habilidade. Um exemplo aqui. Uma habilidade classificada como Tier D. Dependendo do que foi feito, essa habilidade pode ir para Tier S, A. Entendeu? Cresce muito, as restrições fazem isso. Você fazer contrato, então piorou, mano. Vê aí o Kurapika, né? Pô, é o que eu falo pra vocês, né? O Kurapika aprendeu muito ali no arco de Orkshin e ele adquiriu muito poder por conta disso. Tudo bem que tá muito específico em alguns casos assim, mas mesmo assim é muito poder, cara. Você vê, os usuários de Nen do Genei Ryodan, né? Os membros do Genei Ryodan, são muito mais experientes, possuem muito mais conhecimento ali, vivência de Nen do que o Kurapika, mas aí,
Você vê, é complicado, né? Restrições, contratos, né? Votos e juramentos, mano, o negócio fica loucura. E aí eu entendi que você deu esse exemplo aqui, bem engraçado por sinal, mas para poder justificar, né? Que seria uma condição ali, de repente, um voto muito complicado, né, para você poder adquirir Enem. E, cara, destruir um continente, eu ainda acho uma coisa inconcebível. Embora você pode conseguir muito poder, mas algo desse naipe aí eu acho muito difícil. E é por isso que eu sempre gosto de dar o exemplo da habilidade Inamura, né, sempre se faz necessário, também é o único exemplo legal que a gente tem para ilustrar isso aqui. Uma habilidade onde o usuário só pode utilizar em dias chuvosos. Cara, isso aqui é muito louco, né? Então, tipo, é como eu sempre falo por aqui, o cara passa mais tempo sem usar a habilidade dele do que usando. É lógico que depende onde ele mora, onde ele está, qual local que ele vai fazer uma determinada coisa, né, para utilizar essa habilidade aqui. Mas, de qualquer forma, é uma condição de ativação bem complicada essa. Próxima pergunta foi enviada pelo Thiago Ferreira Santos. Como vimos na luta do Crollo contra o Hisoka, vimos que o segredo do bandido tinha uma nova habilidade. Será que é possível afirmar que o marcador de páginas é a evolução da habilidade devido aos roubos que foram feitos na máfia? Faz sentido pelo que vimos no mangá. E para a próxima evolução seriam os tesouros supremos de Kakin. Abraços. Um abraço aí, Thiago. Tamo junto, obrigado pela sua pergunta. Mano, eu não acredito nisso. Faz total sentido, tá? Primeiramente, que você falou, né? Você uniu a questão dos tesouros sagrados de Kakin com essa questão aqui dos tesouros lá, dos tesouros, né? Das coisas de Yorkshire, do leilão e tudo mais. Faz sentido sim, mas eu não acho isso. Porque o Crollo fala diretamente pro Hisoka que ele criou o Double Face para poder utilizar as habilidades que ele roubou, que precisam das duas mãos livres. É claro que é como, né, vamos falar aqui, o Togashi poderia colocar isso lá na frente e explicar? Poderia, e como eu falei, faz total sentido. Mas eu não acho que seja pra isso não. Então habilidades como Sun and Moon, a Gallery Fake que ele pegou ali emprestado do Cortop, a Convert Hands, aquela habilidade que tem as setas, né, nas mãos e tudo mais, são habilidades que precisam das duas mãos livres e o Crollo criou aí o Double Face, né, o marcador, para poder utilizar elas com mais tranquilidade. Para poder utilizar elas, né? Porque senão ele nem conseguiria. Essa pergunta foi enviada pelo Lucas Tolentino, 6526. Como a Morena sabe que alguém é especialista antes dessa pessoa sequer saber o que é NEM? Bom, isso aqui, mano, é por conta da habilidade de um membro do grupo da Morena, né? O Dogman. Ele tem a capacidade de aprimorar o olfato dele. E aí, esse aprimoramento aqui dá capacidade pro olfato dele muito grande, né? Para ele poder fazer esse reconhecimento. Em um raio de 5 metros, ele consegue farejar o tipo de NEM da pessoa. Em 2, ele consegue saber se a pessoa aprendeu NEM ou não. Se ele chegar perto bastante e farejar a cabeça de uma pessoa, ele consegue fazer uma identificação do tipo de NEM dessa pessoa com 100% de certeza. E é através disso daqui que a Morena sabe, né, quem é especialista. Por exemplo, ele até trombou lá com o Crollo e viu que o Crollo era um especialista. A Morena também fala que tem até outros especialistas no navio baleia. Então a Morena não tem essa capacidade, é o Dogman. Isso aí aconteceu lá no capítulo 405. Então tá aí, galera, mais um Hunter Responde pra conta. Muito obrigado a todos que enviaram suas perguntas aí maravilhosas. Sempre bom, né, a gente ficar trocando essa ideia sobre Hunter x Hunter. Eu vou aprendendo mais, vocês provavelmente também vão aprendendo mais um monte de coisa. É sempre muito bom, muita pergunta legal. Se vocês curtiram o vídeo, galera, não esquece do like, pô, ajuda demais aí. Se você não tá inscrito no canal, aproveita esse momento, né, faz a boa. Inscrito ou inscrita, desculpa as mulheres, né, porque é o costume, né, o público aqui é muito masculino, eu acabo às vezes esquecendo de falar, né, inscrita, inscrito, mas é pra todo mundo, espero que vocês compreendam. Então é isso aí, galera, agora eu vou indo, mas eu espero em próximo vídeo encontrá-los aqui no Mundo dos Caçadores. Valeu!